Olá, eu sou o professor Cláudio Santa Fé Júnior e este é o podcast do Grupo de Trabalho e Estudos Avançados em Sociedade, Tecnologia e Inovação, o GT-STI. Este episódio foi produzido pelo Grupo de Trabalho da FATEC Ribeirão Preto, composto pelos discentes de GNI, Maria Cristiane e Gilza, e de ADS, Otário. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio de nosso podcast. Vocês são nossos convidados. Teremos no episódio de hoje 4 temas. O tema 1, Covid-19, uma pandemia em home office, será apresentado pela discente Maria Cristiane. Tema 2, pós-verdade, transparência e personalização na internet, será apresentado pelo discente Otávio. O tema 3, alfabetização digital, será apresentado pela discente Geusa. E o tema 4, o choque de futuro e o Brasil, será apresentado por mim. Então, boa tarde aí, meu grupo de trabalho. Passo a palavra para a Maria Cristiane, que vai apresentar o seu tema número 1. Fique à vontade. Boa tarde a todos. O meu tema, como já foi falado, é uma pandemia no home office. Então, eu vou trazer aqui um resumo de algumas matérias jornalísticas dos seguintes jornais. É o País, Folha de São Paulo, UOL, Estadão, G1, R7, Época, FOB, CNN e Revista Piauí. Foram desses jornais que eu juntei todas as informações para o nosso debate no podcast. Então, o home office é considerado um trabalho em casa, na linguagem mais popular. É uma atividade no Brasil regulamentada pela nossa legislação trabalhista. Essa categoria de trabalho, segundo dados do IBGE, vinha crescendo no país nos anos de 2012 a 2018. Houve um acréscimo de 3,7% para 5,2%. Mas essa mudança na relação de trabalho começa a ser alterada com a chegada da pandemia nos meados de março. Então, houve uma flexibilização na legislação trabalhista e uma desburocratização desse trabalho através da medida provisória 927. Então, agora, as empresas, ela passa a ter o controle ou a liberdade de decisão, não necessita mais da concordância dos funcionários na decisão de se trabalhar em casa. Muitas empresas tiveram que permitir que seus colaboradores trabalhassem em casa, em um ambiente totalmente improvisado. Matérias jornalísticas também revelam que o Brasil não estava preparado para esse momento. E essa é uma nova realidade que tem tendência de continuar no pós-pandemia no Brasil e no mundo. Inclusive, algumas multinacionais, como o Facebook, a Microsoft, e entre outras, já definiram que continuarão com sua mão de obra trabalhando em casa. Só que é necessário observar e verificar as dificuldades, as vantagens e as desigualdades que esse novo estilo de trabalho pode ocasionar durante a sua permanência. Então, Cris, é interessante o que você trouxe para nós conversarmos, né? Coloca essa questão. Até a pandemia, nós tínhamos uma visão do mundo do trabalho, né? E a partir da pandemia, uma nova visão se coloca. Embora tenha aí algumas questões, como algumas empresas que ainda não se veem nessa nova visão. E aí, como que você pensa isso daí? Como que você conseguiu enxergar isso no que você levantou? Assim, as empresas, elas ainda estão muito focadas no antes pandemia, né? Elas, como a visão que tem é que elas não estavam preparadas para esse momento. Porque existiu durante todo o processo muitas dificuldades.
Então, quais as dificuldades? As empresas, elas tiveram dificuldade na questão de adaptação com compras de computadores, com acesso remoto aos documentos, com o comportamento do funcionário no ambiente virtual de trabalho, a questão da qualidade da internet. Existe uma preocupação das empresas que as plataformas de comunicação tecnológica fossem seguras. Houve também a adaptação de se organizar essas tarefas que eram da empresa versus funcionários, se organizada virtualmente, a questão da desinformação e um fator muito relevante, a falta de formação e de tecnologia dos funcionários. Muitos não sabiam como lidar com a tecnologia e com os meios de comunicação tecnológicos, e as empresas também têm o receio dos riscos jurídicos e trabalhistas que esse novo método de trabalho pode ocasionar. Para os funcionários, as dificuldades foram a falta de preparação, a perda de controle sobre o tempo dedicado ao trabalho. Pesquisa revela que 56% dos trabalhadores, eles não conseguem ter um controle sobre o tempo dedicado ao trabalho no processo do home office. Tem também fatores como cansaço da conexão virtual, apresentação de outros sintomas de doença, como dores nas costas e articulações. Muitos sofreram alterações digestivas e alteraram o ciclo de sono e de ansiedade, com o aparecimento de estresse crônico e além de jornadas intermináveis. Além disso, há uma ruptura na questão de uma relação social. Então, existe a questão da solidão, né? Porque você já não tem mais um ambiente físico, você tem agora um ambiente só em casa, e isso pode ocasionar consequências depressivas e alterações nas relações familiares, que é um novo mundo que está se trazendo para dentro de casa, os filhos estranham, a esposa estranha, toda a relação é alterada, relacionada. Então, essa é uma primeira etapa, é entender as dificuldades que esse novo estilo de trabalho traz. É interessante isso que você colocou, porque dá para entender que teve uma pandemia de saúde, né, que envolve a saúde, uma pandemia sanitária, junto com uma pandemia tecnológica, porque uma resultou na outra, né? O Covid-19, por causa da questão da quarentena e do distanciamento social, acabou resultando também numa pandemia de home office, ou seja, todo mundo, de certa forma, né, assumiu todo mundo, assim, maneira de dizer, né, assumiu esse comportamento de estar agora trabalhando em casa, né, o que antes não era a realidade. A realidade de home office era muito pequena, né, e hoje, vamos dizer assim, que é uma realidade bem maior. Então, alguns temas que você trouxe, que logicamente aqui a gente está apontando para chamar a atenção, são muito interessantes até para pensar o pós, né? Como, por exemplo, a questão de novas leis para regulamentar, de fato, o home office, como, por exemplo, a questão do uso de energia elétrica, né? O uso da conexão, se isso fica realmente por conta do trabalhador ou se a empresa ela vai compartilhar esse custo, que é um custo que foi transferido, né? Antes, quando você ia para o local de trabalho, o custo estava lá no local de trabalho, estava para o empregador. Agora, para o trabalhador que está em home office, o custo passou a ser dele, né? É ele que gasta mais energia elétrica e, de repente, é ele que tem que pagar uma conexão melhor, entre outras coisas que você apontou aí, né, Cris? Isso, porque o que acontece? A CLT, a consolidação das leis do trabalho, ela não especifica quem deverá arcar com as despesas relacionadas à aquisição, manutenção e o fornecimento de equipamento para esses trabalhadores, como a questão de computadores, internet. Algumas empresas tiveram que fornecer esses objetos aos seus funcionários. O que é que acontece? Por isso que um dos fatores que algumas empresas aqui no Brasil não vão retornar, não vão permitir esse 100% de quadro de funcionário na OME ou no home office, é a questão dos riscos jurídicos e trabalhistas.
Já a MP, ela foi criada de um modo muito mais transitório, então o momento foi para esse. Então, ela prevê que ela deu suporte a que, se o empregado não possuísse os equipamentos tecnológicos, era obrigação que a empresa prestasse esse serviço. Mas a gente sabe que a MP, ela leva um processo aí para se tornar lei. Não só também tem que pensar no home office, só na questão da questão tecnológica e da infraestrutura. Vai muito mais além do que isso, esse novo estilo de trabalho. Entendi. Otávio e Geusa querem falar alguma coisa a esse respeito? Não, professor, estou contemplado. Geusa? Só uma pergunta, Cris. Qual a porcentagem você chegou a ver de pessoas que tiveram mesmo problemas relacionados à parte emocional, a ponto de precisar de procurar ajuda? Olha, Geusa, de todas as matérias que eu li, que foram várias, não apresenta um percentual de pessoas que procuraram ajuda psicológica, mas apresenta essa disponibilidade de problemas de saúde mental, no caso do estresse crônico, o esgotamento físico, a questão da depressão, a questão da ansiedade e de outras crises emocionais geradas por isso. Muito interessante, viu? Então nós vamos agora para o nosso tema, que é o tema número 2, pós-verdade, transparência e personalização da internet. Otávio, o que você traz aí pra gente? Então, eu vou trazer essa matéria, né, que foi publicada no jornal Rebellion.org, foi escrita pelo José Maria Aguerra Lorente, que ele é chefe do Departamento de Filosofia e professor do Instituto de Educação Secundária da Espanha. E a pós-verdade, né, ele começa comentando sobre o que julgamos, o que a gente aceita como verdade e o que a gente descarta como lixo dentro das informações que chega para a gente, né? E essa parte da construção cognitiva, né, da gente aceitar dentro dos nossos núcleos sociais e de informação que chega o que é verdade ou não, acaba tendo um impacto muito grande dentro de algumas classes colocada pelo filósofo, né, José Antônio Mariana, que ele cita isso num livro chamado Livro da La Inteligência Fracassada, né? Esse fracasso cognitivo, ele acaba tendo 4 classes, que é o preconceito, a superstição, o dogmatismo e a junção desses 3 termos que faz o fanatismo, né? E então, dentro dessas informações que a gente está lidando, como verdade do que chega para a gente, quando é colocado esses conceitos junto, ela acaba sendo um tanto enviesada, né? E aí não importando, na verdade, o que é real, e sim aquilo que conforta quem lê, né, ou escuta. Então, essa seria os parâmetros da verdade, né, dentro da internet. E o que é questionado também é a questão da internet, né, o quanto que ela ajuda nesse fracasso cognitivo dentro dessas 4 classes, né? Então, se ela cria essas bolhas de conforto em que as pessoas falam aquilo que elas acreditam dentro daquele núcleo social e ouvem aquilo também que ela acredita, nunca tendo ninguém para contestar, né, ou dialogar sobre uma posição contrária. E é o caso que a gente acaba vendo aí no Facebook, nas mídias sociais, né, tudo dentro desses debates acalorosos quando tem uma posição contrária. E entra também a questão do aperfeiçoamento dos algoritmos, né, para ajudar isso, que eles acabam mesmo trazendo sempre aquilo que te conforta mais, o que te interessa.
porque ele parte, na verdade, de um aspecto econômico, né? Entra aí a questão da personalização, né? Que os algoritmos, ele vem para entender quem é você, o que você vai fazer e o que você quer depois de fazer aquilo que você fez. Então ele vai acabar fazendo uma leitura dentro desse aspecto econômico para poder mesmo vender e circular, né? Fazer uma economia aí que gira. Mas ele acaba também aí, né, fagocitando a pessoa estático. Então você deixa de ser aquela pessoa anônima que está na internet e você acaba sendo realmente um ser virtual. É você que está ali. E essas informações todas acabam sendo captadas, né, e usadas de uma certa forma para criar essas bolhas, né, os filtros bolhas que tem ali os núcleos de pessoas que acabam tendo até mesmo criando esse fanatismo, né, em segmentos e dificultando a discussão e o desenvolvimento crítico, né, que é o que também é questionado, né, que o nosso desenvolvimento humano ele vem seguindo uma linha de ter um pensamento crítico, e esse pensamento crítico ele se faz no diálogo, né, e na troca de informação, justamente com quem é contrário, né? Porque quando você tem alguém que tem um pensamento contrário e acontece esse diálogo, você tende a ir quebrando esses dogmas, né? Essas coisas que você aprende desde pequeno e mudando como ser, né? A evolução acaba sendo uma evolução crítica para a gente também ter esse desenvolvimento, né? E no caso é essa questão, né? Quem que vai sair dessa zona de conforto? Porque a realidade criada dentro dessa pós-verdade, junto com a personalização da pessoa, ela acaba criando uma zona que ninguém vai querer sair, né? Que é o viés do esforço egocêntrico, né? Então você tem um mundo ali que é teu, que gira tudo em volta de você, que é tudo lindo, maravilhoso. E no caso, acaba também tendo a consequência da privatização do mundo, né? Como ele cita aqui. Porque se você acaba ficando dentro de núcleos e que nunca vai sair dentro daquela bolha, você acaba tendo são vários sistemas, né, privados que ninguém entra e ninguém sai. Inclusive, esses dados, né, que faz tudo isso acontecer é uma questão da transparência, né, porque é importante sim a gente ter noção do que cada informação impacta, né. Então, por exemplo, a gente tem aí líderes de grupos divulgando informações e passando todo um conteúdo, né, enviesado, e não tem um diálogo, né, não tem uma verdadeira explicação pública de assumir o que ele sustenta, né, e aí depois acaba tendo de um tempo um pedido de desculpa ou que foi errado, né, e essa retaliação acaba não sendo vista quanto à informação que é jogada, né? Então, essa é um dos perigos, né, da não transparência, que é o que também acabou acontecendo muito com o fenômeno aí do fake news, né, diante de todo mundo que a gente pôde ver. Inclusive, a questão da informação que a pós-verdade ela usa com a captação de informação da personalização das pessoas, ela ainda está muito aberta, né? A gente tem recentemente saiu a LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que é justamente para tentar diminuir essa gama, né, de informações que aí as pessoas usam para o seu prol, né, do seu segmento, que é o caso de eleições, né, que acabou sendo influenciado em todo mundo, que a gente tem essa ameaça democrática mesmo, né? Toda essa questão acaba tendo um impacto na democracia de vários países. Otávio, desculpa, você não terminou? Pode terminar. Sim,
Otávio, muito interessante esse assunto que você trouxe também, porque me deu uma sensação enquanto você falava, e eu acho que quem vai nos ouvir ou estiver nos ouvindo, é uma sensação Matrix. Uma coisa muito interessante, né? Porque você, dentro desse novo sistema, do jeito que ele está configurado e do jeito que você apresentou resumidamente, e que as pessoas depois podem procurar mais sobre a palavra-chave pós-verdade, dá aquela sensação de que, em vez da tecnologia nos capacitar para eliminar essas narrativas falseadoras da realidade, ela possibilita construir mais e melhor essas narrativas falseadoras da realidade. É isso aí, né, que você estava falando. Não, e é bem isso mesmo, né? A tecnologia da informação e comunicação, ela deveria potencializar, né, nossa capacidade natural de criticar e desenvolver e discutir. E o que ela faz é justamente o contrário, né? Ela acaba criando essas bolhas. Maria Cristiane, você quer colocar algum apontamento? Quer fazer alguma pergunta para o Otávio? Geusa? Não, professor. Tá tranquilo. Tá. Um outro ponto, ainda no tema do Otávio, que eu acho bem interessante, é essa questão de como a nossa democracia está ameaçada, inclusive não só com as fake news, né? Agora tem o advento aí das... como que chama? Deepfake? Como que é a questão de você colocar a face de uma pessoa no corpo de outra? O que eu vejo, eles tinham essa criação, né, de pessoas fakes também, né, de criação de perfil, mas assim, não era nem de pôr cara nenhum do outro, era de realmente criar um perfil totalmente falso, assim. Eu tô falando de vídeo mesmo, tem aí, acho que é deepfake que é chamado o processo, eu não lembro agora, que você pode colocar pessoas públicas falando coisas quando elas não falaram essas coisas, porque você constrói, né, uma verdade, entre aspas, que nunca existiu, na verdade. E isso é tenebroso, isso aí é uma coisa extremamente preocupante, uma vez que a tecnologia da informação e comunicação possibilita isso para pessoas que não estão preparadas com esse novo ambiente, né? Que até será o tema 3, que a Geusa vai falar para nós aí a partir de agora. Geusa, por gentileza, alfabetização digital. Boa tarde a todos. Vou falar um pouco sobre alfabetização digital, né? E depois de todas essas dificuldades que a Cris colocou, né, durante o trabalho em home office, e das questões que o Otávio colocou também, dos perigos, na verdade, né, de ter tanta disponibilidade nas redes, quando a gente, às vezes, não sabe usar isso de uma forma benéfica, né? Então, dentro desse contexto, a alfabetização digital, ela é muito importante, né? Eu acho que é uma melhor estratégia que a gente tem para tornar as pessoas conscientes quando elas vão usar, né, as redes sociais, quando vão navegar na internet, né? E a gente, falando, né, então, de alfabetização digital, o que é isso? O que isso quer dizer para a gente, né? A alfabetização digital, ela é uma forma que a gente encontra de educar e formar pessoas para que possam utilizar a internet de uma forma correta, né? Ou seja, né, a gente precisa de construir o sujeito leitor e escritor, que tenha autonomia para interpretar e avaliar os conteúdos que ele encontra disponível na internet, avaliar a informação. E essa
A alfabetização, ela é muito importante porque a partir do momento que a pessoa tem essa consciência, que ela sabe procurar as informações, ela consegue, né, acompanhar tudo que está acontecendo no mundo hoje. Ela vai interagir com essa tecnologia da informação e da comunicação, e com toda a tecnologia que está disponível hoje em praticamente todos os aparelhos que a gente usa, né? A gente encontra essas tecnologias hoje na televisão, na própria geladeira, que você já pode programar algumas coisas, sem falar que a gente encontra isso no celular, né? Que a gente está carregando conosco o tempo inteiro. A gente usa o celular hoje para todas as nossas atividades, praticamente. A gente faz compra pela internet, nos comunicamos pelas redes sociais, usamos o celular para realizar os serviços bancários, né? Realizamos, inclusive, reuniões de trabalho através do celular também. Fazemos o trabalho em casa, como home office, também através do celular. E, na verdade, hoje, o que a gente menos usa o celular é para fazer uma ligação mesmo para alguém, né? A gente mais manda mensagem e se comunica através de vários canais, né, do que usar mesmo como um telefone. Além disso, né, a gente tem hoje um número muito grande de pessoas que elas estão nas redes sociais o tempo inteiro, e é necessário que a gente saiba usar essas redes com segurança, né, o que até ficou muito claro na fala do Otávio, né? Além disso, um fator que é muito importante nesse processo de alfabetização digital é a gente considerar que não existe somente essa linguagem escrita que é usada. A gente pensa que só tem ela para você se comunicar, né? A gente vê isso de outra forma. Por exemplo, a gente tem o WhatsApp, que hoje é muito usado, as pessoas gostam muito de se comunicar pelo WhatsApp. E quem se comunica pelo WhatsApp é somente uma pessoa que sabe ler e escrever, uma pessoa alfabetizada na forma tradicional? A gente vê hoje que não é. A gente encontra muitas pessoas, até às vezes pessoas mais velhas, que não tiveram a oportunidade de frequentar uma escola tradicional. Então, essas pessoas, às vezes, elas não sabem ler nem escrever, mas elas têm um aparelho celular. E elas usam o WhatsApp para mandar mensagem. Como elas fazem? Elas reconhecem, né, o ícone que tem do WhatsApp, elas sabem, logicamente, né, usar o telefone, ligar e desligar o telefone, identifica o ícone do WhatsApp, então ela entra no WhatsApp olhando pelo ícone, lá ela vai encontrar a foto da pessoa com quem ela quer falar, ela aperta o microfone, grava uma mensagem de voz e envia para essa pessoa. Então, essa pessoa, ela não tem a alfabetização tradicional, somente de leitura e escrita, né, e de interpretação. Mas ela está usando as mídias digitais também, está usando as mídias sociais, ela está se comunicando através dessas redes sociais, né, usando outro tipo de leitura, que é a leitura através de imagens, de símbolos, e se comunicando oralmente. Então, é importante a gente perceber isso, porque a gente vê como o alcance dessas tecnologias ela foi tão grande e é tão rápido, porque permite você fazer várias leituras dentro desse contexto, não somente a leitura escrita. Porém, né, a leitura escrita ela vai permitir que a pessoa tenha outras possibilidades, que ela vá muito além do que somente você conseguir ver as figuras e fazer o tipo de comunicação, né? E quando a gente pensa em alfabetização digital, a gente fala que pode ser para adultos, pode ser em qualquer idade e na juventude, mas o ideal é que essa alfabetização ela comece bem cedo ainda na infância. Quanto mais cedo as crianças começarem a entender isso, vai ser melhor, né? Mas para que isso aconteça na escola, é preciso, em primeiro lugar, que os professores sejam capacitados, para eles poderem usar essas mídias digitais todas dentro da sala de aula e também responder às questões que os alunos fazem, porque muitas vezes o aluno em casa ele tem muito mais conhecimento dessas mídias, ou ele
usa muito mais do que o próprio professor dentro da sala de aula. Infelizmente, essa é uma questão que a gente ainda vê acontecendo aqui, né, nas escolas. A gente vê muito isso no Brasil. A gente tem várias dificuldades para essa alfabetização dentro das escolas, com dificuldades financeiras, dificuldade no acesso à internet de boa qualidade. Nós temos as diferenças regionais, diferenças socioeconômicas e a falta de cultura para essas novas tecnologias, né? É claro que dentro desse contexto, muitas escolas privadas já estão fazendo esse trabalho de fazer a alfabetização digital. E algumas escolas públicas também estão fazendo isso, com níveis diferentes, né, de atender às necessidades do que a gente supõe que deveria ser hoje essa alfabetização, né? Porque em muitas regiões a gente não tem nas escolas, considerando as escolas públicas, os materiais básicos principais a gente não encontra ainda. Quanto mais, né, esse acesso a todas essas mídias sociais com a internet de boa qualidade, né? E isso ficou muito evidente durante essa situação que nós estamos vivendo durante essa pandemia. Outra questão também que é interessante é observar, para fazer essa alfabetização digital, a gente não pode pensar somente na inclusão digital, né? Não basta somente você comprar computador, montar uma sala de computação na escola e deixar os alunos usarem. É claro que a gente precisa de ter o computador, esses alunos terem esse acesso, mas também a gente vai precisar de uma boa internet, vai precisar de programas adequados para os alunos usarem e vai precisar principalmente de uma orientação de forma consciente para que o aluno venha saber dos riscos aos quais ele está exposto na rede e também da responsabilidade que ele tem de todo o conteúdo que ele vai colocar nessas redes, nas mídias sociais. Além disso, hoje nós já estamos percebendo, né, que nós não podemos mais continuarmos, né, a ser somente usuários dos programas que já têm prontos. A necessidade hoje ela é maior. Ela já é uma necessidade de que os estudantes eles aprendam já a linguagem mesmo computacional, a linguagem de bits, que pode tornar visível todas essas imagens, todos os textos, né, que a gente vê disponível na rede. É preciso, então, que os alunos, os estudantes, comecem a fazer a programação para que profissionais futuramente saibam criar soluções, né, para problemas que surjam nas suas áreas profissionais, mesmo usando essa tecnologia, e mesmo problemas sociais, problemas ambientais. Então, a gente precisa aprender isso. E como eu falei aqui no começo, né, a gente está falando de toda a situação de home office, das situações, dos perigos, né, de toda a gama de notícias que a gente recebe o tempo inteiro, toda a informação que a gente recebe o tempo inteiro que está disponível nas redes, nessa grande rede, né, digital, nós vivemos no meio dessas informações, nós vivemos então na sociedade da informação, mas é preciso que, além de ser uma sociedade da informação, que a gente também comece a transformar essa sociedade em uma sociedade de conhecimento, porque a informação ela só tem valor se ela fizer algum sentido, se a gente souber usar essa informação para resolver os problemas, para melhorar as situações que já existam, né? Nos livros, né, do Toffler, principalmente no livro Power Shift, ele deixa muito claro para a gente que o poder ele está sendo todo passado por conhecimento. Quem tem poder hoje é quem tem conhecimento, não é mais quem tem dinheiro, quem tem só imóveis ou quem tem bens, né? E além disso, hoje quem tem mais poder é quem tem conhecimento. E esse conhecimento passa por essa questão da alfabetização digital, porque é nesse processo que nós vamos encontrar estratégias para diminuir as diferenças entre a população. A gente vai poder dar chance para mais pessoas entrarem nesse mundo de novas formas de produção, de novas formas de trabalho. O que ficou muito evidente durante a situação que a gente está vivendo hoje, que é a situação de pandemia, né? Muitas pessoas foram para suas casas para trabalhar e gerou todas as questões que já foram comentadas aqui. E, além disso, também, as aulas online, muitas crianças estão em casa estudando
através da internet, né, através de plataformas diferentes, mas está gerando um grande problema, porque muitas crianças não têm acesso a essas aulas, as crianças não conseguiram se adaptar, e a gente vê que se previamente já existisse nas escolas essa alfabetização digital, esses problemas hoje eles seriam muito reduzidos. A gente não teria esse grupo de pessoas apavoradas com tudo que está acontecendo. E no Brasil, a gente tem que vencer duas dificuldades grandes para poder alcançar, poder chegar nesse processo de alfabetização, onde as pessoas, além de consumir o conteúdo que elas encontram na internet, elas também produzir conteúdo, né? A gente tem duas dificuldades grandes que são, primeiro, a inclusão digital, porque muitas regiões no país, elas precisam da estrutura, da infraestrutura básica mesmo, dos computadores, ou celular, né, e uma internet de boa qualidade. E a outra etapa é essa alfabetização com o uso da linguagem computacional, né, para permitir esse uso consciente, para que os estudantes já comecem a aprender a criar programas mesmo, grandes questões, pequenas questões, e usar isso no dia a dia. Muito bem, eu acho muito legal essa reflexão que você trouxe aí para nós, Geusa, sobre alfabetização digital e os pontos que você levantou, né? Eu vou até passar a palavra aí para os demais, se eles querem fazer algum apontamento, e daí eu até encerro com o meu, já entrando no tema 4. Então, Otávio ou Maria Cristiane, quem gostaria de fazer uma reflexão em cima do que foi colocado pela Geusa? A necessidade de se educar tecnologicamente, porque nessa nova realidade do trabalho home office, ela desencadeou algumas desigualdades. Então, a revista Piauí, ela trouxe uma matéria incrível, falando que de cada 7 brasileiros, só um podia fazer home office. E tem dados. Na verdade, é apenas 1 de cada 4 brasileiros pode fazer home office. E um dos fatores de que somente 1 de 4 pode fazer o trabalho em casa é justamente essa qualificação. Então, isso e a falta de qualificação vai criando essa desigualdade. Então, existem pessoas, casos específicos para isso, já tem que ter competência, para que faz, já tem uma a tecnologia consegue. Entretanto, outras categorias, como o interior na área de serviço, não terão essa chance. E isso estende-se também para as regiões, né? Então, quanto menor a região for menor também no trabalho local. Então, a gente fica com parte da educação. Então, porque a gente não despertar para essa educação tecnológica, ela também geram novas possibilidades de trabalho para serem ocupadas em pessoas não preparadas nem qualificadas para assumir os novos postos de trabalho, seja trabalhando em casa, seja trabalhando presencialmente. A educação tecnológica é essencial. Ok. E, Otávio, gostaria de fazer algum apontamento? Olha, a questão também que eu achei muito bacana é essa questão da alfabetização digital, né? Ela ser muito mais rápida, né? Do entendimento de processo cognitivo de alguém do que a forma escrita, por exemplo. Né? Essa questão de conseguir usar ali, e intuitivamente conseguir trabalhar com a ferramenta, não necessariamente sabendo ler ela, né? Então, inclusive, até mesmo a gente tem pessoas que usam aplicativos em outras línguas e fazem tudo ali e não domina a língua, mas consegue usar, né? Eu acho que essa questão o meio digital, né, ele realmente é uma ferramenta revolucionária,
de inclusão, eu diria, e que ela consegue agregar várias pessoas para o uso, né? Agora a questão é realmente o acesso. Foi muito bem colocado também por você aí, Otávio. Eu ia seguir nesse sentido. A questão de como a nova tecnologia, que é essa da informação e da comunicação, ela é intuitiva, né? Ela permite que as pessoas possam manuseá-la, mesmo sendo, vamos dizer assim, uma analfabeta, como foi colocada pela Geusa na sua apresentação do tema. Então, a questão dos ícones, a questão imagética que envolve essa tecnologia é muito interessante, porque ela substitui, em uma boa escala, a alfabetização tradicional, né, das letras, né? Como você tem uma interface que é construída por vocês programadores, no caso Otávio, que é da área de análise e desenvolvimento de sistemas, intencionalmente para ser amigável, ou seja, para que seja de fácil utilização por qualquer usuário, né? Essa questão de não ser necessariamente alfabetizado nas letras, né, a chamada alfabetização tradicional, ela, de certa forma, passa a ser aí um problema a menos. Só que daí entra um outro problema, uma outra questão, né, que é trazida pelo Alvin Toffler, que foi citado pela Geusa, e eu até vou fazer essa referência a ele. Ele diz, né, o analfabeto do século XXI não é aquele que não sabe ler e escrever, mas aquele que não sabe aprender, desaprender, reaprender, né? Ou seja, é exigido de nós, seres humanos, dentro dessa nova tecnologia, uma nova habilidade ou uma nova aptidão que é simplesmente estar aberto a desaprender o que a gente achava que era a forma como seria para os próximos anos. Então, nós estarmos sempre abertos e flexíveis para aprender, desaprender e reaprender. E aí, então, eu já vou entrar no tema 4, que é o meu tema, o choque de futuro e o Brasil. Porque lida essa questão de você estar aberto ao novo, ou seja, estar aberto para desaprender o que você tinha como certo e aprender novas coisas, entra de cabeça profundamente no que o Alvin Toffler, num livro chamado O Choque do Futuro, traz, que é essa angústia que, de certa forma, a humanidade vivencia por não compreender esses processos de mudanças sociais que estão ocorrendo via tecnologia da informação e comunicação e que ocorrem de forma muito rápida. Essa é uma tecnologia que acelerou os processos dinâmicos das sociedades no qual essa tecnologia existe. E isso acaba criando em nós um certo desconforto, né? Uma certa angústia, porque nós estamos muito confortáveis nos valores e nas formas de comportamento da sociedade que nós vínhamos experimentando. E quando vem novas formas de organização, por exemplo, casamento homossexual, enfim, novas minorias ganham voz com essa nova tecnologia, nós temos um desconforto porque essas novas minorias, elas não tinham voz na sociedade na qual a gente foi criada, na qual a gente nasceu, vamos dizer assim. Então entra um tema muito interessante, que é o Brasil dentro desse choque de futuro, né? Nós somos uma sociedade que gosta muito de vivenciar um certo presenteísmo, né? Nos interessa muito o aqui e o agora. E a gente não dá muita atenção para mudanças futuras que, na verdade, já estão sendo implementadas,
já está sendo modificado o solo por onde a gente transita, mas a gente ainda não percebe. Por quê? Porque essas modificações ainda não ganharam grandes contornos. Então, quando essas modificações ganham grandes contornos, aí a gente se vê defrontado com o choque de futuro, que é, nossa, e agora? O que a gente faz com isso que se apresentou perante mim? Normalmente, enquanto eu estou dizendo perante nós, nossa sociedade, normalmente a nossa resposta, e reforçada também pela questão do algoritmo, que foi colocada na pós-verdade, o tema 2 do nosso podcast de hoje, é nós nos agarrarmos a princípios identitários que nós já conhecíamos, né? Então, a valores que nós já conhecíamos, a princípios de identidade que nós já conhecíamos e que é muito reforçado pelo tema aí da pós-verdade, pela questão da personalização que o algoritmo faz. E isso vai gerar o quê? O conflito. Daí o termo choque de futuro. Conflitos, né? Conflitos porque nós não sofremos uma acomodação com esses novos temas. Para esses temas novos se acomodarem, eles vão ter obrigatoriamente que passar por um momento de descompasso nessas sociedades, um momento de conflito entre os vários grupos que compõem esta civilização nova, tecnológica, que está colocada nos livros do Toffler. E aí, para quem está nos assistindo ou ouvindo, eu indicaria a trilogia do Toffler, que começa com o Choque de Futuro, que ele escreve aí no final dos anos 60, depois avança para a terceira onda, a morte do industrialismo e o surgimento de uma nova civilização, que ele escreve em 1980, e finaliza com Power Shift, a mudança do poder, que ele escreve no início dos anos 90 do século 20. E acho também muito interessante que nós, ao abordarmos um assunto como este, e que vem sendo conversado desde o tema 1 no podcast de hoje, né, a grande conclusão que nós chegamos aqui do Grupo de Trabalho Sociedade, Tecnologia e Inovação é da necessidade de estarmos prontos para a mudança de mindset, mudança da maneira de ver o mundo, né? O modelo anterior não atende mais a esta nova configuração que está sendo colocada, não nos ajuda a entender pós-verdade, não ajuda a que nós possamos entender, né, o que seria transparência no mundo de hoje. Veja, os valores que nós carregamos do passado, que vem com os nossos pais, não nos possibilita que entendamos alfabetização digital ou mesmo home office, porque são todos valores novos, todos valores que estão em construção. Então, neste sentido, o que nós somos? Segundo Domênico De Masi, gosto muito desse sociólogo, e nós no grupo a gente trabalha muito esse sociólogo também, trabalhamos o Alvin Toffler, trabalhamos também o Domênico De Masi. Nós estamos na condição de imigrantes digitais, né? A maioria de nós estamos na condição de que não nascemos com essa tecnologia, mas estamos sendo colocados nela, né? Então, como imigrantes digitais, qual é a nossa mentalidade perante essa nova situação? É a mentalidade proposta por Toffler, aprender, desaprender, reaprender? Somos o que o Domênico De Masi chama de imigrantes de proa, ou somos imigrantes de popa, né? Imigrantes de proa é aqueles que foram obrigados a abandonar a sua terra, têm que deixar a sua terra num navio, e sabendo que não há mais o que fazer, esses imigrantes de proa estão na frente do navio, de braços abertos, de mentalidade aberta, para receber
esse novo continente tecnológico que vai surgindo no horizonte para aqueles que estão à frente do navio, né? Este navio de transição que eu estou usando metaforicamente aqui agora. E aqueles que ficaram na popa, os imigrantes de popa, são aqueles que ficam chorando pelo continente que vai se perdendo na linha do horizonte que está lá na traseira do navio, né? Então, aqueles que não conseguem estar preparando a sua mentalidade para uma nova civilização, porque choram copiosamente, né, a perda da velha civilização que eles ainda insistem em querer manter e que não é mais possível. Então, acho que uma grande lição que a gente pode deixar, ou talvez uma humilde contribuição que a gente possa deixar, vou até refazer aqui, né, é de que o Brasil precisa se libertar desses velhos valores para que possa sair desse choque de futuro e, de fato, adentrar ao século XXI e não ficar paralisado desse choque de futuro, né? Vivendo esse choque de futuro de maneira angustiante e de maneira até paralisante, né? Então, a nossa humilde contribuição aqui no podcast de hoje é para que vocês vejam que essa nova civilização ela não vai parar de se construir simplesmente porque nós não gostamos da maneira como ela se apresenta, né? É muito mais produtivo que a gente passe a construir juntos essa nova civilização, até para que nós tenhamos lugar nessa nova civilização. Do contrário, nós ficaremos isolados, e o isolamento nunca é uma boa coisa. Então, eu gostaria de abrir aí para que vocês, aí, Gilza, Maria Cristiane, Otávio, finalizem aí com as suas reflexões finais sobre o tema número 4, o choque do futuro e o Brasil. Quem gostaria de começar? Bom, professor, eu acho que um grande problema que a gente tem é que nós não aprendemos ainda a trabalhar em colaboração, né? A maioria de nós, né, ainda não aprendeu isso. E isso fica muito claro nesse processo todo de transformação que a gente está vivendo. Porque hoje a gente está vivendo esse mundo que não é mais esse mundo individual, né? Eu não vou ter só uma fábrica que vai produzir ali sempre aquele produto e vou ficar nisso por muitos anos e, sabe, vou ganhar dinheiro com isso e ficar assim. Não, não é. A gente está construindo tudo ao mesmo tempo, né? A gente tem que ser muito criativo para encontrar soluções, né? E com isso tudo nós temos que aprender a trabalhar em conjunto também, né? Um colaborando com o outro. Porque aí uma ideia ela é melhorada e aquilo vai beneficiar um número muito maior de pessoas, né? Então, acho que esse grande choque que a gente vive é de tentar realmente, né, manter aquela estrutura velha, porque o velho já é conhecido, né, e esse novo ele causa muitos problemas e muitos desconforto para a gente se acostumar com ele, né? Então, nós temos que aprender a passar por esse processo, mas aceitando essas novidades, né, para construir algo que é muito melhor, que a gente não sabe ainda o que vai ser, né? Porque está começando essa construção. Muito legal, uma economia colaborativa, né? Algo que parecia ser muito estranho ao capitalismo do século XIX para XX, né? Otávio? Oi, eu vou bem no de encontro, assim, com essa questão, né, de o novo modelo até mesmo econômico, né, que é um embate muito grande, porque a gente tem um avanço muito grande nos meios de produção e com essa nova automação mesmo do trabalho, que deixaria a gente com tempo livre para pensar, né, que não produzir, né, de certa forma criar, né,
produzir, assim, eu digo em linha de produção mesmo, mas esse meio criativo ele seria esse o futuro, né, do emprego e da disponibilidade de tempo até mesmo para a gente viver. E o que a gente vê é justamente o contrário, né? E eu acho que esse seria um dos grandes choques mesmo. Por exemplo, no home office, né, que nem foi citado pela Cristiane, né, que a gente tem aí grande aumento de trabalho, né, e o estresse que gera tudo isso, né. Enfim, acho que esses são um dos choques assim que ainda tem. A gente tem que mudar esse meio econômico de acúmulo de dinheiro, que não é nem mais em espécie, né, todo virtual também, nos grandes trades aí, né, que a gente vê, para uma questão mais real, mais viva, né, mais pessoas contato. Muito legal também a sua colocação, Otávio. Maria Cristiane, para suas considerações finais aí, para a gente encerrar. Professor, o tema do senhor casou super bem com todos os outros temas. Eu percebi uma coerência, né? Na verdade, tudo se complementa. E essa questão do sistema antigo e o médico novo, isso é bastante significativo dentro do contexto desse novo estilo de trabalho. Eu tenho aqui dados que uma pesquisa que saiu no ONU foi feita por mais de 5 mil empresas. Dentro dessas 5 mil, 94 dessas empresas brasileiras, elas aprovam o novo estilo de trabalho home office. Só que 70% dessas empresas, elas dizem que vão encerrar ou manter parte dessa nova categoria. Entretanto, 70% dos trabalhadores gostariam de permanecer de modo integral ou parcial. Esse dado aqui revela justamente tudo que o senhor falou aí dentro desse choque do povo. Então, reconhece-se o trabalho, reconhece-se que há uma produtividade, reconhece-se que traz benefício para ambos os lados, mas ainda existe esse fator medo, esse medo de não alcançar, um medo, acredito eu, muito mais subjetivo, porque a pandemia trouxe essa necessidade de se reinventar em todos os setores. Dentro desse contexto da empresa, surge aí um novo perfil de liderança, né? Porque dentro desse contexto de trabalho, de home office, tem que surgir e vai surgir uma nova cultura organizacional, né? Que busca e que determina uma nova postura de liderança, e essa liderança ela tem que estar justamente focada na gestão do comportamento e na gestão da questão da saúde mental dos colaboradores e trabalhar também nesse contexto de equilíbrio. Então, dentro de tudo que se é falado, o capital humano ele deve ser a prioridade. Então, prioridade no ensino, prioridade no acesso à tecnologia, a flexibilização de quando se pensar em um aplicativo ou outro meio de tecnologia de comunicação, pensar num todo, pensar não só nas pessoas que têm facilidade, mas naquelas também que não têm esse conhecimento técnico. Então, assim, é uma mudança social, empresarial e de mentalidade que tem que acontecer de modo muito mais rápido, né? Ou então está ali nivelando com o processo da tecnologia. Cris, você deu uma contribuição fantástica no encerramento aqui ao destacar o papel do capital humano, né? O capital humano é que produz conhecimento. Então, é ele que tem que ser, vamos dizer assim, é ele que tem que receber o maior investimento. E isso desde o ponto de vista do governo federal, estadual e municipal, até dos empresários, né? E gostaria de encerrar, então, este podcast com uma fala do Alvin Toffler, né, que destaca o papel crucial do conhecimento em relação ao poder, né? A nova configuração do poder hoje tem como pilar fundamental o conhecimento. O dinheiro é outro pilar, a força é outro, mas o conhecimento é o pilar fundamental, segundo Toffler. E ele diz o seguinte com relação a olharmos para a nova civilização que se apresenta. Melhor um mapa geral e incompleto, sujeito a revisões, do que não ter mapa algum. E assim encerramos o episódio do GT Podcast de hoje, produzido pelo Núcleo de Ribeirão Preto. Este
E os demais episódios se encontram disponíveis tanto no canal GTSTI TV no YouTube, quanto nas mídias digitais das FATECs Ribeirão Preto, Sertãozinho, São Carlos e Araraquara. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!